menção às tendências. Então, a ideia é pegar o curso de licenciatura da Unir, de matemática, e analisar, a partir desses alunos egressos, como eles estão trabalhando na sala de aula. No entanto, se tiver algum professor egresso de alguma escola indígena que tenha estudado na Unir, se formado na Unir, é um bom participante para pesquisa. Você tem o intercultural lá na Unir, né? Então, isso, mas o nosso recorte, a gente está tentando... É mais a formação de matemática, do curso de matemática, né? Porque nós temos a ideia de incluir o professor que ensina matemática, só que aí nós incluiríamos um rol muito grande, porque a gente teria o pessoal da pedagogia, o pessoal do intercultural, o pessoal da educação do campo, que é aqueles formados, acho que é em Rolim de Moura, que tem um curso, né? Se eu não me engano. Educação do campo, sim, Rolim de Moura. Mas de repente, depois, né, você pode prosseguir com a pesquisa depois, porque realmente, dentro do mestrado fica complicado, né? Se você abrir muito, depois você fica com dificuldade para encerrar a pesquisa e produzir a dissertação. Mas parabéns pelo trabalho, muito bacana. Professora Rosa, fica à vontade, se você tiver alguma consideração, algum questionamento. Alcides, não está aparecendo. Não, esse é o José Henrique. José Henrique. Ainda é, já. José Henrique, vocês estão me vendo? Sim. Eu achei interessante quando você falou da questão da voltada e pensar também na educação indígena, né? O que levou você a ter essa ideia, essa inspiração e também valorizar e pensar essa matemática, esses conceitos voltados para a educação indígena. Então, professora, a questão da minha motivação por essa pesquisa, ela já iniciou no curso da graduação. Na graduação, eu fiz uma análise para TCC, uma análise de monografia que investigavam essas tendências. A partir daí, surgiu essa questão dessa pesquisa, né? Então, como tive a oportunidade de fazer o mestrado, eu quis expandir essa questão, um pouco mais de conhecimento a respeito disso. Mas a questão da educação indígena, ela não é o foco central da nossa pesquisa. Ela está no rol porque envolve a questão da educação básica. Eu acho que a gente não pode deixar de considerar a educação indígena como educação básica também, né? Então, como a nossa proposta é exatamente a questão da educação básica, aí a gente inclui-se, pelo menos no referencial teórico, essa questão das escolas indígenas. Se for possível, a gente vai atrás de algum professor que realmente tenha formado em matemática, que trabalhe nas escolas indígenas. Eu realmente não sei se aqui na nossa região tem algum professor que é formado em licenciatura em matemática que trabalhe nas escolas indígenas. Ao meu ver, me parece que atualmente tem só mesmo o pessoal que é formado na turma do intercultural. Acho que já tem 2 ou 3 turmas formadas aqui na Unir. E os professores, tem professor formado que atua em matemática na escola indígena, e o não indígena, porém, ele não é formado, eles não foram formados pela Unir. Então, aí não está no seu foco, né? Porque o seu foco é egresso do curso de matemática, não é isso? Exatamente por causa, se eu for pegar alguém de um curso de pedagogia, ou alguém que fez uma faculdade à distância, em algum curso à distância, provavelmente ele não vai ter estudado, não vai ter conhecimento teórico a respeito da educação matemática ou das tendências. Se tiver, vai ser um conhecimento bem reduzido. O nosso curso aqui em Ji-Paraná tem um direcionamento muito grande com relação à educação matemática em virtude do quadro de professores. Os nossos professores, a maioria deles tem formação doutoral em educação ou educação matemática. Então, o curso aqui está se tornando nessa direção. Tanto é que a gente tem uma especialização em educação matemática e temos também um mestrado em educação matemática, né? Sim, verdade. Bem, então, muito obrigada por compartilhar conosco, né, esse projeto e sucesso aí no seu projeto, que você faça uma bela caminhada. Bom, parabéns.
Obrigado, professora, eu que agradeço. Valeu, vamos seguindo aqui então. Os próximos, agora é um trio, né? Não sei como é que vocês vão apresentar. Agora é a Angélica, Nério e José Henrique, é isso? É que o José Henrique também está nesse trabalho, né? Isso. E a Angélica que vai apresentar, Angélica? Eu estava no outro trabalho com ele, ele apresentou, esse eu apresento. Tá certo. Boa noite. Boa noite. Pode ficar à vontade, o tempo é seu, tá bom? Tá bom o áudio assim? Está sim. A visualização tá boa? Está ótimo. Bom, eu me chamo Angélica Nick, eu elaborei esse trabalho juntamente com o José Henrique, que acabou de apresentar, e tivemos a orientação do professor Dério, também orientou o trabalho dele, ele é nosso orientador da dissertação de mestrado em Educação Matemática da UNIR. O tema do trabalho é os projetos de trabalho em Educação Matemática. Introdução. Os projetos de trabalho aplicados no ensino e aprendizagem da matemática enquadram-se no campo de pesquisa da educação matemática, pois a mesma preocupa-se com os processos de ensino e aprendizagem dessa disciplina. O José Henrique já explanou muito bem sobre esse campo da educação matemática, e ela tem relações aí com todos aqueles campos que ele citou, psicologia, filosofia, a própria matemática, porque ele realmente é um campo muito novo, né, menos de um século, então ele ainda bebe de fontes de outras ciências, e vai continuar bebendo aí por muito tempo, até porque tem muita ligação com a questão de ensino e aprendizagem, por que ensinar, como ensinar, a quem, né, então sempre tem ligação com outras ciências. É considerado a metodologia de ensino-aprendizagem, os projetos de trabalho, e busca uma aprendizagem significativa, colaborativa, e o trabalho com temas vinculados à realidade do aluno. Os projetos de trabalho, ele é uma metodologia que já é muito antiga, só que não é muito utilizada, não se tem muitas pesquisas no seu vínculo com a matemática. É uma metodologia um tanto complexa e exige muito do professor no início para o seu trabalho com ela. Então, acredito que por isso ela não seja muito utilizada, mas ela tem uma potencialidade muito grande no ensino e aprendizagem dessa disciplina. Bom, o objetivo é apresentar os projetos de trabalho e sua utilização em educação matemática. Então, vamos tentar fazer um vínculo dos projetos com o campo de educação matemática, por meio de pesquisa bibliográfica. No caso, esse é um recorte da minha dissertação de mestrado que está em construção. Os métodos. O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, foi elaborado mediante análise de teses, dissertações e livros que versam sobre os projetos de trabalho, fundamentado principalmente em Hernandes, 98, Nogueira, 2008, Hernandes e Ventura, 2017 e Bender, 2014. Esses são livros em que eu tirei a minha principal base para a elaboração do meu referencial teórico. Além desses livros, foi feito um levantamento bibliográfico de teses e dissertações em 2 bases de dados, e aí foram localizadas 8 dissertações e uma tese que versava sobre os projetos de trabalho dentro de aulas de matemática. Bom, culminou em parte da fundamentação teórica de uma pesquisa de mestrado em andamento, mestrado em Educação Matemática da Universidade Federal de Rondônia, no campus de Paraná. Resultados e discussão. Por meio dessa pesquisa, né, a gente chegou a alguns dados importantes que nos faz prosseguir com a parte de pesquisa de campo, né? A gente verificou que, por meio do trabalho com essa metodologia de ensino,
constrói-se um ambiente de aprendizagem significativa da matemática. Os alunos têm contato com situações reais em que a matemática se faz presente. Exemplo disso, nós temos as relações de compra e venda, matemática financeira, levantamento de dados quantitativos, organização, interpretação e apresentação desses dados, dentro de diversos temas em que torna-se relevante aprender matemática. E, diferentemente, né, do que a gente vê no método tradicional, onde são abordados em sala de aula conteúdos e atividades previamente definidos nos livros, ou, às vezes, pelo professor, há professores que não seguem o livro didático, os projetos de trabalho trazem consigo a inovação no processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Porque constroem um ambiente de aprendizagem rico e que leva em consideração as reais necessidades de saberes e o interesse dos alunos, que participam ativamente de todas as etapas do projeto, desde a escolha do tema. Então, o que seria esse projeto de trabalho? É um tipo de metodologia que está no campo das atividades investigativas, não é como um exercício em que tem apenas uma única solução. As atividades investigativas, elas abrem um leque de resoluções. Por exemplo, eu vou pesquisar sobre consumo de energia. Eu posso fazer um levantamento de qual o consumo de energia de cada aluno da turma, posso pegar do bairro, posso pegar de diversos outros campos em que cada grupo da sala de aula vai chegar a resultados diferentes. Então, esse é só um dos exemplos, né, bem simples do que seria um projeto. Os alunos participam de todas as fases, eles participam ativamente, inclusive da definição do tema, que é algo muito relevante, porque vai ser trabalhado um tema que seja de interesse dos alunos, né? Fazer com que eles vejam um significado naquele tema e vinculado a conteúdos matemáticos, que traz aí muita participação. Um dos pontos mais relevantes dessa metodologia é a questão de participação. Os alunos participam muito mais das aulas quando se está em grupo, quando se realiza as pesquisas, e com temas do seu interesse. Bom, e a função do professor e a função do aluno nesse contexto? A função do professor passa de ser aquele professor que está à frente do quadro, só para passar conteúdos e o aluno resolver o que ele pede. Ele passa a ser um mediador de conhecimento, pois os alunos é que vão pesquisar, vão construir seu próprio conhecimento. E o aluno passa de um ser passivo para um pesquisador ativo nesse processo de ensino-aprendizagem. Bom, o que a gente pôde descobrir por meio de todo esse levantamento teórico, né? Os projetos de trabalho são abordados nos diversos níveis de ensino, infantil, fundamental, médio, superior e em formação continuada de professores. Isso eu pude verificar no levantamento de teses e dissertações, porque por mais que foram poucos, são 9, juntando todos, abordou todos esses níveis de ensino. Isso foi muito relevante. E também não se trabalhou só um conteúdo. Foram mais tipos de conteúdo que eles conseguiram trabalhar. E apresenta-se eficiente no processo de ensino-aprendizagem no que diz respeito à matemática e outros saberes. Ainda permite a autonomia dos alunos na escolha dos temas a serem pesquisados, favorecendo a valorização do saber do aluno e uma aprendizagem significativa. Na nossa pesquisa de campo, a gente vai trazer, devido ao contexto do Covid, né, uma nova abordagem que eu não encontrei nesse levantamento, que é fazer em aulas online, né? Então, vamos progredir nessas pesquisas a respeito do tema. Muito obrigada por todos os presentes e pela Unigipa, pela oportunidade. Aqui estão nossos contatos. É isso. Obrigada, nós é que agradecemos.
O finalzinho aqui, para mim, pelo menos, o áudio deu uma falhada e eu fiquei sem entender. Você falou a situação do Covid e aí eu já não entendi mais nada. Falhou aqui para mim o áudio. A gente vai fazer, no caso, no levantamento, a gente não localizou pesquisas que falassem sobre o trabalho com projetos em aulas EAD, aulas online. Aulas remotas, certo. Isso, exatamente. Aí a gente vai tentar colocar isso em prática, né? Na nossa... Bacana. Muito bom. Essa busca por uma aprendizagem significativa, esse é o caminho, né? Porque os estudantes, eles têm que deixar de ter medo da matemática, né? Exatamente. Esse medo, eu não sei de onde surgiu esse medo, porque quando eles descobrem a delícia que é a matemática, né? O medo desaparece e vira uma alegria pura, né? Então, eu acredito que esse caminho aí dos projetos é um caminho muito bom para a construção, para a desconstrução, né, desse medo que parece que já vem com os meninos, eles já chegam na escola, né, meio que com medo da matemática. Mas isso está mudando, e está mudando justamente por isso, né, por essa busca de trabalhar de forma realmente significativa. O estudante poder estudar e trabalhar com aquilo que serve para a vida dele, né? Que é isso que vai trazer significado e vai transformar também em algo importante. Ele vai entender que aquilo serve para a vida dele, então é importante, né? Muito bacana. Vai ficar muito lindo o seu trabalho, com certeza. Sua dissertação vai ser ótima. Obrigada. Professora Rosa, fica à vontade. Então, né, eu achei interessante quando ela falou, né, dessa aprendizagem significativa e utilizando o recurso EAD, eu achei assim que seria, né, e é o caminho, né, porque com essa questão da pandemia e também seria até uma questão também de poder atrair mais esse aluno, né, atrair mais, porque hoje a gente verifica que todo adolescente, todas as pessoas, de modo geral, estão muito tempo nas redes sociais, muito tempo com o computador, muito tempo com o celular. Porque o aparelho de celular hoje ele é um mini computador que você usa ele para várias coisas. Então, ele é uma ferramenta, um instrumento de aprendizagem. Então, com o celular na mão, esse estudante, esse aluno, ele pode estar aprendendo e de forma mais prazerosa, gostosa, e eu achei interessante essa ideia de vocês adaptar para essa questão EAD. Eu achei excelente. Parabéns e muito bom o trabalho, tá? Obrigada, muito obrigada. Parabéns, Angélica, pela apresentação, parabéns ao grupo, né? Agora nós vamos para a apresentação da Flávia, é isso? Flávia está na sala? Flávia, seu microfone está... Ah, tá. O microfone estava fechado. Vou tentar aqui compartilhar a tela. Estão visualizando a tela? Isso, está abrindo, Flávia. Já abriu. Boa noite a todos. Flávia, só um minuto. Se você puder abrir mais não, acho que você já abriu tudo, né? No próximo slide deve ficar melhor um pouquinho. Na tela cheia. Isso, aí ficou ótimo. Né? Isso, ficou ótimo. É com você. Boa noite a todos. Eu sou a Flávia. E o trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, ele foi desenvolvido sob a orientação do professor Nério Aparecido também, que é meu orientador no programa de pós-graduação do mestrado em Educação Matemática, e ele é intitulado Etapas do Desenvolvimento da Educação Matemática.
A educação matemática, ela objetiva o estudo do processo de ensino-aprendizagem da matemática. Ela é conhecida em diversos países como metodologia do ensino de matemática, didática da matemática, e no Brasil ela é popularizada como educação matemática. Trata-se de uma área do conhecimento de curta trajetória, tanto aqui no nosso país quanto no cenário internacional, e que se desenvolveu em etapas. Entre os países com essas características estão Brasil e Portugal, que é o objeto de estudo nesse trabalho. O objetivo do trabalho, então, é analisar o percurso descrito na literatura do desenvolvimento da educação matemática como um campo para pesquisa e atuação profissional, tanto no cenário nacional quanto em Portugal. O método utilizado é uma revisão bibliográfica, que utilizou autores reconhecidos na área, como o Dario Fiorentini e o Sérgio Lorenzato, que são pesquisadores na área brasileiros, mais especificamente da Unicamp, e o João Pedro da Ponte, que é um pesquisador da área português. Então, as etapas do desenvolvimento da educação matemática no Brasil, ela se deu em 4 etapas. A primeira etapa foi chamada de gestação da educação matemática. Na literatura, não existe uma data específica quando, de fato, iniciou, mas registros afirmam que ela se deu até 1970. Nesse período, os estudos são mais voltados para o ensino primário. Começa a acontecer os congressos brasileiros de ensino relacionado ao ensino de matemática, que possibilitam uma troca de ideia entre os pesquisadores, inclusive de outros países, possibilitando aí o nascimento da educação matemática, que vai ocorrer em 1970. Um fator que favorece esse nascimento da educação matemática é o momento que o país vive nessa data, em plena ditadura militar, em que o sistema educacional ele objetivava a formação de mão de obra, buscando modernizar o país. Nesse sentido, os estudos relacionados à educação matemática, eles ganham muito espaço, principalmente nos cursos de pós-graduação, que na época ainda não eram pós-graduação voltados para a educação matemática, que vai surgir na década seguinte. Na terceira etapa, que é chamada de surgimento das comunidades de educadores matemáticos. Nesse período que inicia na década de 80, surgem os primeiros cursos de pós-graduação na área de educação matemática. O primeiro, no Brasil, é o mestrado em educação matemática da Unesp, que ele começa a atuar em 1984. E o doutorado deles vai surgir lá por volta de 1993. E nesse surgimento do mestrado lá na Unesp, os professores do mestrado, eles começam a fazer estudos em parceria. Já registra na literatura, nesse momento, parceria, por exemplo, com a Federal do Pernambuco, com a Federal de Santa Catarina, com a Unicamp. Só que ainda não de uma maneira organizada, não é grupos de pesquisa sistematizados. O Sérgio Lorenzato, em uma fala, ele relata assim, que nesse momento, inclusive ele seria um desses pesquisadores que eles começaram a dar aula no mestrado, mas eles não eram doutores ainda, e eles têm nesse momento a oportunidade de sair do país para cursar o doutorado. Quando ele sai para fazer, não somente ele, mas vários pesquisadores na área nesse momento, eles vão para fora estudar e retornam no início da década de 90, e com toda a energia eles começam a investir nessa questão de formar os grupos de pesquisas,
de investir, nesse momento também para ele já começa a aparecer as primeiras pesquisas que são financiadas. E aí a área de educação matemática ela vai ganhando muitos avanços, inclusive com o surgimento de diversos outros cursos de mestrado na área, que vem acontecendo até hoje, inclusive o nosso curso aqui, que se torna o primeiro curso de educação matemática na região norte, a nível de mestrado. E em Portugal, esse processo ocorreu em 3 etapas e é muito semelhante ao brasileiro. Lá, o primeiro período é chamado de incubação. Também não tem uma data exatamente definida, os autores registram que há registro da educação matemática de uma forma muito discreta, mas eles descrevem que esse período vai durar até 1980. Nesse momento lá, alguns autores chegam a dizer assim que é possível perceber que em alguns jornais eram publicados, por exemplo, provas de admissão dos cursos de graduação, que seria para a gente hoje aqui o nosso vestibular. Ele era publicado no jornal, que era uma maneira de dar acessibilidade à matemática. A gente percebe, então, que o nascimento da educação matemática em Portugal, ele ocorre 10 anos depois do que o Brasil. No Brasil ocorreu em 70 e lá só vai ocorrer lá por volta de 1980. Tem vários eventos que ocorrem nesse contexto, mas um dos principais marcos nesse período é a criação da primeira associação de professores de matemática. E também o próprio João Pedro da Fonte, ele faz um relato dizendo que lá em Portugal, nesse período, pelo menos 12 professores, na mesma situação dos professores aqui do Brasil, eles saem de Portugal e vão fazer cursar o doutorado lá em Boston, nos Estados Unidos, e eles retornam dos Estados Unidos com toda essa ideia de investir também na questão dos grupos de pesquisa, das pesquisas de fato, e lá destaca, quando essa volta deles, destaca as pesquisas relacionadas ao saber do professor de matemática e a sua prática como linha de pesquisa. Inclusive, a referência utilizada aqui é o João Pedro da Fonte, e ele, apesar de ter pesquisas em várias tendências da educação matemática, o foco principal dele é a formação de professores. Nós consideramos, então, que, nos 2 países, a trajetória do desenvolvimento da educação matemática são semelhantes, e elas ganham destaque a partir da década de 70. E, apesar das muitas vitórias já conquistadas pela comunidade científica na área de educação matemática, nós consideramos que há muito a ser alcançado ainda. Meu muito obrigado pela oportunidade e me coloco à disposição para responder as perguntas. Obrigada, Flávia, pela apresentação. Professora Rosa, você tem alguma consideração, tem alguma pergunta a fazer para a Flávia? Vocês vieram numa galera, né, do mestrado. Todo mundo muito bacana, né? É a primeira turma aqui de Paraná? É de Paraná esse mestrado? É o de Paraná? Sim, educação matemática aqui de Paraná. Só que aí o Henrique e a Angélica, eles são da primeira turma, e eu sou da segunda turma, mas todos nós somos orientandos do professor Nélio. Ah, que legal, que bacana, muito bom. Rosa, quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Ô, Flávia, e o outro membro do grupo, o Nélio, vocês estão de parabéns. Eu achei bem interessante essa retrospectiva que vocês fizeram referente à história de como surgiu o mestrado. Muito bom mesmo. Parabéns para vocês e que continue assim, com esse interesse e sucesso no curso, né?
O professor, o professor Nélio também está aqui na sala, né? Legal. Professor Nélio, bem-vindo, professor. Meus parabéns. Parabéns pela galerinha aí que você... Obrigado. Tudo bom? Legal, isso é muito bacana, né? Show. Ver os pupilos apresentando é sempre um orgulho, né? Exatamente. E também para nós é uma grande satisfação poder participar do vosso evento. Para nós é uma grande alegria poder mostrar o nosso trabalho. Quer dizer que as portas estão abertas lá na Unir, para a gente poder estar trabalhando juntos, né, estar conduzindo as pesquisas aí, porque não é tão fácil para nós estar conduzindo aí, mas quero dizer que a gente está disponível aí. Desculpa até roubar um pouco a fala do tempo da professora, eu sei que não é o protocolo, mas aproveitei que a professora me chamou a atenção, já me deu a deixa aí. Obrigado. Não, que isso. É importante também, né? É importante registrar, porque, afinal de contas, olha, já são 3 trabalhos, né, com a sua orientação, e o legal é que você está aqui acompanhando, né, porque nem todo orientador faz isso, né? Alguns orientadores orientam, encaminham, né, e depois... Mas você está aqui junto com a galera, isso é muito bacana, isso é muito legal. Parabéns a vocês e parabéns à turma que está tendo sua orientação, né? Vocês estão de parabéns, porque é muito bom um orientador que acompanha, né, em todos os momentos. Isso é muito importante, com certeza. E com certeza, né, essa sintonia aí, essa conversa entre as faculdades é muito importante, com certeza, professor. Seja bem-vindo. Sempre, obrigado. Sempre tenho buscado sempre, né? Estreitar essa relação. Eu tenho uma relação estreita com a professora Emanuela da enfermagem, a gente desenvolve alguns trabalhos, mesmo que sendo uma instituição pública, federal aqui, mas isso, a gente tem um compromisso com o ensino, com a educação da nossa comunidade. Então, é verdade. É o nosso público, né? E a gente sobrevive por eles, vive por eles, então a gente busca essa relação. Eu acredito que a união nossa das instituições só fortalece a todos. Então, com certeza. Com certeza. E aí é o lema, né? Juntos somos mais fortes. Com certeza. Nós temos que nos unirmos, né? Temos que trabalhar em conjunto, porque, afinal de contas, todos nós queremos uma sociedade melhor, né? E investir na formação dos nossos pequenos, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, é um caminho importante, né? Com certeza. Eu acredito que esse é o caminho, né? Nós precisamos investir nessa galerinha, se nós queremos ter uma sociedade melhor no futuro, né? Valeu, professor. Flávia, muito obrigada, tá? Pela sua apresentação. E vamos seguindo, né? Eu que agradeço a oportunidade. Tá certo. Agora nós temos a apresentação da Rosângela. Rosângela, você vai apresentar também? Vou, gente, não pode perder. Eu vi o seu nome na lista, mas eu não sei por que eu não liguei que você ia apresentar. Eu acho que, como eu sabia que você você ia ficar ali cuidando da sala, eu passei batida no seu nome. Mas, Rosângela, fica à vontade. O tempo é seu. Tá. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Vou aqui compartilhar minha apresentação para começar. Esse momento do compartilhamento é sempre, assim, dificultoso. Mas ele acontece. Isso aí é para ajudar a trabalhar a nossa temporalidade, Rosângela, para a gente ter mais calma, mais paciência, mais tolerância. Pois é, né? Desacelerar. Não adianta que não é assim, clicando várias vezes que vai funcionar, né? Não, é no tempo dele. No tempo deles, mas... Apareceu aí para vocês? Já está abrindo. Isso, abriu. Abriu? Ótimo, perfeito. Então, tá. Então, assim, boa noite, professora Andréia, professora Rosa. Eu vou falar um pouquinho sobre um recorte de uma das sessões da minha dissertação. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada e pesquiso na área da educação inclusiva. Então, o que eu trago para falar essa noite é o processo legal da educação inclusiva, uma história em construção, tá?
Eu terminei meu mestrado no ano passado, então ainda estou trabalhando com alguns recortes dessa dissertação. Então, tá. Então, esse resumo, ele vai falar um pouquinho sobre a questão da implantação da escola para todos. Porque quando nós falamos em educação inclusiva, que é diferente de educação especial, então a educação inclusiva, ela nos reporta realmente ao processo democrático da educação no país e nos reporta também ao processo de uma escola para todos. Eu sempre gosto de frisar que quando se fala todos, é todos mesmo, pode parecer redundância, mas é uma educação onde cabe todas as pessoas com todas as características, com todas as suas peculiaridades. Também falar em educação inclusiva é desvelar a pedagogia da exclusão, que é muito forte nos ambientes escolares, educativos hoje, da educação infantil ao ensino superior. Então, essa pedagogia da exclusão, ela acontece de forma velada, mas ela é muito presente, né? Quando você tem um olhar um pouco mais apurado para esse processo da inclusão, ela é muito presente. Falar em educação inclusiva também é questionar esse imaginário popular com seus mitos e estereótipos de quem aprende, quem não aprende, que para aprender existe um tempo padronizado para todas as pessoas, é quebrar um pouco todo esse processo. E a proposta deste trabalho é falar tudo isso a partir das legislações que fundamentam a educação inclusiva no país, entendendo por quê, tentando pelo menos, né, apresentar algumas hipóteses de por que, apesar do Brasil ter um cabedal de legislações fantástico, se não um dos mais modernos do mundo, nós encontramos ainda muitas barreiras para efetivar a educação inclusiva lá no chão das nossas escolas. Então, é sobre isso que esse trabalho versa. E aí, ele tem como objetivo apresentar em ordem cronológica parte do arcabouço legal que direcionam a educação inclusiva e analisar os avanços e retrocessos dessas leis a partir das proposições, de suas proposições no país. Isto é, nós construímos um quadro legal com as legislações sobre educação inclusiva e procuramos apontar ali os avanços e retrocessos que essas leis trazem, porque todas elas apresentam esse processo. O método que nós usamos foi uma pesquisa documental de abordagem qualitativa, e essa pesquisa foi desenvolvida entre dezembro de 2018 e abril de 2019. Tá? O marco temporal foi a partir da Constituição Federal de 1988, que é quando o Brasil entra num processo de redemocratização, né, do país, até o final de 2019, mais ou menos, quando saíram as últimas legislações sobre educação inclusiva no Brasil, e também os documentos mundiais. Para realizar essa pesquisa documental, nós fizemos um levantamento dessas legislações que foram publicadas no Brasil, bem como dos documentos que o Brasil pactuou, as convenções, desde a Convenção de Salamanca, Guatemala, até a última, que é a Convenção de Xi'an, que fala sobre a proposta de uma educação inclusiva, equitativa e ao longo de toda a vida, que o Brasil também pactuou, e ele traz isso dentro das legislações, pelo menos no formato da lei. E outra coisa que nós fizemos foi organizar uma tabela, um quadro legal com o número da lei, o órgão emitente e a validade dessa lei, configurando-se assim como um escopo de pesquisa mesmo, né? Porque são várias páginas de leis que estão em uso no Brasil. Quais foram os resultados e discussões que nós tivemos neste trabalho? Primeiro, um dos resultados é a elaboração dessa tabela com as legislações sobre a temática proposta, que foi atualizada, ela é bem atualizada e ela se tornou de fácil consulta para quem precisar. Também observamos que os avanços da legislação estão relacionados aos direitos indicados e garantidos nas legislações. Então, nós observamos que há uma forte ligação entre o direito acontecendo, o direito adquirido e a lei. E muitas vezes, se não tivesse na lei, esse direito não aconteceria, porque, como colocamos na introdução,
nós ainda temos no Brasil um imaginário popular que estereotipa e que exclui, tá? Isso é cultural mesmo, né? Outro resultado e também outra discussão que nós trouxemos são os retrocessos implícitos em parte dos mesmos textos que garantem os direitos. E é muito interessante observar isso, como que a lei, ela pode, pela sua ambiguidade, pela sua flexibilidade, ela pode se tornar um retrocesso, porque quando ela coloca, mas não garante, quando ela diz que todas as escolas deverão ter intérpretes, ou todas as escolas deverão ter um profissional da área da psicopedagogia, mas ela não garante como isso vai acontecer, e as resoluções e normativas que saem após a publicação da lei não especificam administrativamente como isso vai acontecer, então a lei acaba sendo um retrocesso, porque ela traz, mas ela não garante a efetivação no cotidiano das nossas escolas. Tá? E assim, o que nós concluímos com este trabalho? Que apesar de existir toda essa legislação que ampara o processo da implantação da educação inclusiva no Brasil, e eu garanto para vocês que existem muitas legislações, cada uma mais bela que a outra, ela ainda distancia de sua efetivação na escola, por N motivos. Porque ela é desconhecida, porque, infelizmente, no nosso país, o colega que apresentou, em primeiro ele falava sobre a questão das legislações, né? Infelizmente, no nosso país, as pessoas não costumam conhecer os seus direitos a partir da legislação, eles conhecem de senso comum, que um disse, que o outro disse, que alguém falou, mas não há um aprofundamento no processo de conhecimento dessas leis. Então, apesar da lei existir, estar promulgada, ela não se efetiva, porque eu não conheço os passos, os caminhos para fazer a efetivação disso na escola, que caímos aqui nessa questão que é o desconhecimento dessas legislações no âmbito escolar. E quando nós falamos em desconhecimento, nós estamos falando de desconhecimento por parte dos pais, nós falamos de desconhecimento por parte dos profissionais da educação, que não conhecem essa questão dos direitos educacionais garantidos por lei. A Constituição coloca uma coisa, mas nós temos várias outras leis que vêm para efetivar a Constituição, para fazer com que a Constituição possa tornar-se real para a população que está lá na ponta. Então, nós observamos durante esse trabalho que, infelizmente, isso não acontece ainda. Tá? E nós trouxemos aqui como algumas das referências a Buridan Bicklin, com a investigação qualitativa, a Rosita Edler Carvalho, que fala muito sobre educação inclusiva de uma forma bem coerente, muito pé no chão, digamos assim, a Maria Tereza Mantoan, a José Pires, e todas as questões, os documentos legais, né, nós não colocamos aqui no slide, mas todas as legislações que nós trouxemos, portarias, resoluções, e a própria Constituição Federal, a LDB, os Planos Nacionais de Educação. Tá? Obrigada. Obrigada a você por compartilhar conosco um pedacinho do seu trabalho. Parabéns. E é bem isso mesmo, né, Rosângela? Conhecer é libertador, né? Então, conhecer os nossos direitos, com certeza, pode melhorar muito as nossas vidas. E, às vezes, a gente tem essa mania, né, de dizer, eu detesto legislação, né? Na nossa área mesmo, né, da educação, às vezes, a gente... O professor falando, lê a portaria tal, lê, e assim, é sempre um sacrifício, né, ler as legislações, mas é muito importante, e quando a gente descobre isso, você passa a ler com outros olhos, né, então assim, eu estou lendo porque é importante conhecer, né, então assim, e são muitas resoluções, são muitas portarias, como você mesmo disse, né, que vem regulamentando todas essas leis, e nós precisamos ter, sim, principalmente um mínimo de conhecimento, né, para conseguirmos melhorar, inclusive, a nossa atuação enquanto profissional, dependendo da área, né, e até mesmo enquanto cidadão, né, precisamos das legislações, com certeza. Rosa, fica à vontade, professora Rosa. Quero parabenizar a professora Rosângela por esse trabalho muito interessante.
o que me chamou também a atenção no decorrer da apresentação foi a questão da elaboração de uma tabela. Essa tabela seria uma tabela que contesse esses direitos para que ficassem exposto ou apresentado para essas pessoas, para os pais, para a escola. Como que vocês idealizaram? Qual que seria a aplicabilidade dessa tabela? Então, professora Rosa, quando eu junto com a minha orientadora, né, pensamos nesse quadro legal, nós pensamos ele como um aporte de pesquisa, não só para pesquisadores que vão produzir artigos, resumos, mas para as próprias escolas saberem aonde se fundamentarem quando quiserem exigir algum direito, quando quiserem verificar como fazer para atender de forma inclusiva realmente aquele aluno que está chegando. Então, a ideia foi fazer realmente um quadro de pesquisa, né? Como ela é um recorte da minha dissertação, que nós fizemos essa mistura com a educação integral, nós fizemos tanto da educação inclusiva quanto da integral, mas a ideia é que sirva como objeto de suporte para quem vai fazer pesquisa na área. Aliás, já está servindo, graças a Deus, vários outros pesquisadores que vão falar já pediram, realmente estão usando, mas é muito legal, porque eu pude perceber as legislações, os avanços das legislações, conforme mudam os governos e as ideologias governamentais, você percebe a mudança, né? E eu pretendo agora ver como é que isso vai ficar no atual governo, a partir de documentos oficiais, porque aí você tem uma visão puramente legal do processo, né? Quando você vê a lei, você consegue ver essa questão dos avanços e retrocessos que elas trazem. Foi muito interessante. Parabéns, professora, e muito obrigada. Parabéns mesmo, muito bom. Eu que agradeço. Eu gostei da iniciativa. Excelente. Valeu, então, muito obrigada, professora Rosângela. Então, vamos seguindo aqui, né? Agora nós temos a apresentação do Leopoldo. Leopoldo está na sala? Estou sim, professora. Olá, boa noite, Leopoldo. Bem-vindo e fique à vontade. Vou já colocar aqui a apresentação. Está aparecendo para todo mundo? Ainda não. Agora já está aparecendo. Está abrindo. Abriu. Opa, sumiu. O Leopoldo também sumiu? Parece que travou o dele. Aqui para mim sumiu tudo. Não, ele está ali, mas está travado, né? Vamos aguardar um pouquinho, que ele deve desconectar e conectar novamente, né? Leopoldo, se você estiver nos escutando, saia e entre novamente, que aí dá certo. É só o Leopoldo que queria apresentar? É Leopoldo. Agora, tem o Christian, mas não sei se é o orientador ou se é o colega. Christian está na sala? Ele saiu. Alcides e Rosângela estão fazendo uma conexão aí, né? De estudos. Opa, Leopoldo voltou. Seu microfone está fechado, tá, Leopoldo? E agora, professora, tudo certinho? Certinho. Tá abrindo. Abriu. Certo. Fica à vontade. Peraí. Foi. Então, a áudio tá ok, a apresentação tá ok, então vamos lá, né? Boa tarde a todos, boa tarde à banca avaliadora. Então, o meu trabalho, eu fiz junto com o professor Christian, que é da instituição Unigipa, nós dois lecionamos aqui, e nós dois somos especialistas em saúde pública e vigilância sanitária. Eu sou mestre em patologia oral e estomatologia, que é uma área da odontologia que cuida das lesões bucais, né, que a gente está muito acostumado
a vincular a odontologia ao aspecto dentário, mas a gente vai um pouco além disso, né? Então, a gente tem uma abordagem também sistêmica do nosso paciente, e o professor Christian, ele também é mestre em saúde coletiva. Por conta da distribuição das salas, ele não vai conseguir apresentar comigo, e essa apresentação ficou inteiramente sobre a minha responsabilidade. E dentro desse trabalho, nós vamos falar sobre os aspectos ético-jurídicos da odontologia frente às alterações orais de casos suspeitos de abuso sexual infantil. Por que foi optado por trabalhar esse tema, né, dentro das nossas apresentações aqui? Porque, infelizmente, o abuso sexual das nossas crianças é uma situação frequente. Então, faz parte, infelizmente, da nossa realidade, né? Então, o abuso sexual, ele é uma realidade comum entre os lares, independente de fatores sociais, econômicos, religiosos e culturais. O que muitas vezes a gente acaba, dentro da nossa construção social, vinculando uma coisa à outra, né? Como se o fato de eu estar numa condição econômica mais estável ou um vínculo religioso um pouco maior, eu acabo descartando a possibilidade do abuso sexual infantil. E dentro desse trabalho, eu vou aproximar essa realidade à nossa realidade, né, por conta dessa desvinculação que nós temos, para mostrar que os nossos pacientes, sim, eles são agredidos sexualmente e é uma constância. Existe uma frequência nisso, né? Então, dentro desse momento inicial, eu já quero abordar o conceito inicial sobre o abuso sexual infantil. E ele se dá por qualquer tipo de ação no qual uma criança ou um adolescente seja vinculado a um ato de estimulação sexual, né? E esses atos de estimulação sexual podem ser vinculados desde uma carícia a um voyeurismo. O que é um voyeurismo, né? É apenas o ato de observar e apreciar com ar de malignidade aquela criança, né? Então, dentro das suas perversões, né? Então, quando a gente fala de abuso sexual, eu tenho também que parar de pensar apenas no vínculo entre os órgãos genitais. O abuso sexual, ele transcende esse aspecto do órgão genital. Então, não é porque não teve uma penetração que aquela criança não foi abusada, que aquela criança não foi violentada de alguma maneira. Então, para nós continuarmos, eu trouxe aqui um gráficozinho do Ministério da Saúde, que foi exposto agora em 2019, que fala sobre a realidade das nossas crianças, né, que são abusadas. E de primeiro eu já trago a informação aqui que as meninas, elas são os principais alvos, né, mas os homens também são alvo de violência sexual. E os números notificados aqui, apesar de serem extremamente grandes, quando a gente leva para uma escala mundial, a cada caso notificado, nós temos 2 casos subnotificados, o que já é um valor extremamente alto. Quando nós trazemos essa realidade para o nosso país, ou seja, para o Brasil, a cada caso notificado, nós temos 10 casos subnotificados. Então, no ano de 2018, nós tivemos 32 mil casos notificados. Isto quer dizer que, na verdade, no ano de 2018, nós tivemos mais de 300 mil crianças sendo abusadas sexualmente. E por que isso acontece? Por que esses valores, eles são tão diferentes, tão divergentes, né? Poxa, a gente tem uma subnotificação de 10 vezes. Isso acontece por conta justamente do que eu abordei no início da nossa discussão, que é a vinculação do abuso sexual infantil única e exclusivamente ao aspecto da felação, né? Ao aspecto sexual entre os órgãos genitais, certo? E aí, por conta disso, a gente acaba ignorando outros aspectos que a nossa criança pode vir estar apresentando. Outro fato importante da gente estar evidenciando a partir desse informativo do Ministério da Saúde são os valores aqui apresentados, né? Que é com relação a gênero, né? Então, a gente consegue observar que as meninas são sempre mais abusadas do que os meninos, tá? Que eu tenho índices de repetição e, principalmente, o local de ocorrência. Então, a gente consegue observar que o principal local de ocorrência dos abusos sexuais infantis são dentro da própria casa, né?
Então, são os próprios responsáveis pelos nossos menores que abusam das nossas crianças. Isso quer dizer que a notificação sobre o abuso, sobre o assédio infantil, ela não vai ocorrer pelos responsáveis. Então, eu vi que algumas abordagens sobre ensino foram tidas aqui na sala, e a gente entra sobre a abordagem da sexualidade dentro das escolas. Né? Por quê? Porque a notificação, a informação com relação àquele abuso não vai vir do lar daquela criança. A notificação e a informação, ela tem que ocorrer por conta daqueles que estão ao redor da criança. E dentro desse nicho, né, nós temos os cirurgiões dentistas. Então, a gente vai começar a aprofundar agora dentro da odontologia. Toda hora fica aparecendo um balãozinho aqui. Então, quando a gente fala de tipos de abuso, nós temos dois tipos, né? O abuso verbal e o abuso físico. Então, eles se diferenciam em dois aspectos. O abuso verbal ou violência verbal, ela vai ser uma prática agressiva, onde eu vou ter caracterizado alguns comportamentos ou atitudes que têm a intenção de estar ridicularizando, humilhando, ou até mesmo manipulando o meu menor. Tá? Diferente do que acontece na agressão física. Por quê? A agressão física ela vai ser caracterizada por qualquer ato, por qualquer agressão que gere uma ferida não acidental. Dentro desses abusos físicos, a gente também acrescenta a negligência. O fato de eu saber e ignorar o que está ocorrendo com a minha criança, né? Então, os responsáveis legais, eles também fazem isso. E aqui, para a gente conseguir segregar ambos, né, eu coloquei aqui um gráfico falando sobre os sinais físicos e os sinais psicológicos desses dois tipos de abuso. Antes de falar aqui sobre os sinais clínicos e psicológicos, é bom a gente entender também que o abuso verbal e o abuso físico, eles podem ocorrer concomitantemente. Então, apesar de eu ter uma segregação didática de ambos, eles caminham sempre muito juntos, lado a lado. Né? E o abuso verbal, ele começa a se tornar cada vez mais frequente a partir do momento em que o meu abusador precisa intimidar a minha criança para que ela acabe não revelando a violência física que ela está sofrendo, o abuso físico. Então, eles normalmente andam sempre juntos, apesar dessa segregação didática. Bem, então vamos aos sinais físicos. Dentro dos sinais físicos, nós temos algumas ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis, né, como gonorreia, sífilis, codiloma, tricomoníase, herpes tipo 2, entre outras. Mas nós também temos algumas lesões físicas não infecciosas, como, por exemplo, as petequias palatinas, as lacerações de freio, equimoses e sucções no pescoço e marcas de mordida, que são lesões físicas, traumáticas e não infecciosas. Então, às vezes, a gente acaba relacionando o abuso sexual infantil apenas às ISTs, mas nós temos constantes sinais clínicos traumáticos que muitas vezes são negligenciados. Dentro dos sinais psicológicos, nós vamos ter problemas relacionados à sexualidade, né? Medo, raiva, ansiedade, angústia, depressão, baixa autoestima, isolamento, mentiras compulsivas e redução do rendimento escolar. Então, são outros sinais psicológicos que o meu paciente pode estar apresentando. Para elucidar toda essa nossa discussão, eu trouxe algumas imagens clínicas para nós podermos estar discutindo. Então, nessa nossa primeira imagem, nós conseguimos observar aqui petequias palatinas, né? O que são essas petequias palatinas? Durante o sexo oral, o falo, o órgão genital masculino, principalmente, ele acaba tendo impacto sobre a região de palato mole, que é uma região de mucosa com microvascularizações extremamente sensível. Então, essa impactação do órgão genital masculino acaba rompendo vasos sanguíneos do palato mole, o que causam essas petequias eritematosas. Já aqui nessa nossa segunda imagem, vocês podem estar observando uma dilaceração do freio.
O que é essa dilaceração do freio? Existe na nossa cavidade bucal uma película tecidual que interliga o lábio e a região gengival. Dependendo do movimento abrupto que o abusador tenha sobre a minha criança, pode-se haver a dilaceração desse freio. Então, também é um motivo de despertar. Já aqui eu trouxe outras situações, e agora eu trago uma hiperplasia epitelial focal, que são a formação desses nódulos verrucosos em borda lateral de língua, que é característico de uma infecção por HPV, e, novamente, lacerações em mucosa jugal, como a gente consegue observar aqui, nas regiões de lábio e freio. Então, percebam, são duas imagens que estão me mostrando uma frequência nas lacerações de freio. E quando o responsável dessa criança chega ali para o atendimento, eles acabam criando diversas situações para camuflar o levantamento da hipótese do cirurgião dentista. Como que são essas desculpas inventadas, né? Eles acabam falando que foi um acidente, que foi a criança comendo e tudo mais. Só que a partir do momento que você tem evidências tão frequentes e tão bem localizadas como é o freio, o cirurgião dentista ele já precisa estar atento a estas circunstâncias. Mais aqui umas imagenzinhas, a gente tem um carcinoma verrucoso, tá? Então, que também é uma lesão causada por infecção. Então, aqui a gente tem um carcinoma verrucoso causado por HPV em uma criança, né? E já aqui nós temos uma equimose por sucção, que nada mais é do que um famoso chupão na nossa criança, né? Em que a sucção ela também rompe pequenos vasos sanguíneos, formando essas zonas de equimose. Então, por que esse trabalho foi feito, né? E qual foi a metodologia utilizada? A gente tentou coletar dados dentro do aspecto jurídico para estabelecer o comportamento do cirurgião dentista, né? Porque, infelizmente, falar de abuso sexual infantil não faz parte da grade curricular do curso de odontologia. Então, nós temos aqui um déficit gigantesco. Por quê? É uma realidade frequente, mas a abordagem sobre esse tipo de assunto, ela não é clara em nenhuma grade, né? Então, ela pode ser abordada em algumas disciplinas, mas é importante com que tenha um direcionamento específico a esses tipos de situação, seja dentro da psicologia odontológica, seja dentro da odontopediatria, mas a gente precisa falar mais sobre isso para que o acadêmico e os profissionais de odontologia em geral estejam preparados para fazer esse tipo de identificação. E além disso, não só preparados para fazer esse tipo de identificação, mas preparados também para compreender a maneira de agir perante esse tipo de situação. Porque muitas vezes a notificação e o levantamento da hipótese, o levantamento da hipótese ele é feito, mas a notificação e denúncia não. Ela não ocorre por questões de medo ou muitas vezes por uma falta de conhecimento. Então, para fazer esse nosso levantamento, eu trabalhei em cima de uma pergunta norteadora, que é: qual a conduta do cirurgião dentista frente às lesões orais e faciais causadas pelo abuso sexual infantil? Então, o que o cirurgião dentista precisa estar fazendo? Dentro deste levantamento, eu selecionei aqui aonde mais aborda direcionado à odontologia, né? Então, eu coloquei aqui para vocês. Professor, 3 minutinhos para você concluir, tá? 3 minutinhos? Vixe, tá. Então, eu coloquei aqui a Constituição Brasileira, no artigo 227, o Estatuto da Criança, o Código de Ética e uma portaria de 2016 do Ministério da Saúde. Por que eu fiz essa seleção? O artigo 227, ele fala que é dever da família e da sociedade proteger as nossas crianças de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Já o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 13 e no 245, ambos eles falam sobre a obrigação dos médicos, professores ou responsáveis por estabelecimento de saúde fazerem a notificação sobre qualquer suspeita de abuso. O Código de Ética de Odontologia, ele já não aborda diretamente esse tipo de circunstância,
mas ele fala que é dever do cirurgião dentista promover a saúde coletiva no desempenho de suas funções, cargos e cidadania, independente de exercer a profissão no setor público ou privado. E a portaria 204, ela define uma lista nacional de notificações compulsórias, e dentro dessas listas nós temos a violência sexual infantil. Como discussão, eu trouxe aqui alguns artigos que eu levantei que falam justamente sobre isso. E o que a gente observa que é comum dentro dessas discussões é o despreparo do profissional de odontologia a fazer esta notificação. Por ele não saber... Caiu. Pessoal, eu acho que a conexão aqui caiu. Estou tentando reconectar. Total? Eu não estou vendo vocês, está só uma tela preta aqui falando. Tentando reconectar, a apresentação sumiu. Ele caiu, mas assim, o tempo dele também já tinha expirado. Emanuel. Boa noite, professores. Eu não estou conseguindo ouvir ninguém na sala. Eu sei que eu sou a próxima a apresentar, eu também